Olá, que a paz esteja no seu coração. A paz que vem do coração de Deus para iluminar nossa vida. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos forma, a palavra de Deus que nos direciona. É a palavra de Deus que nos coloca na comunhão com o Senhor. Vamos então meditar, refletir, estudar e deixarmos ser formados por Deus por meio da sua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Somos nós, seus servos, implorando a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Envia sobre nós teu Espírito, Senhor, teu Espírito de amor, teu Espírito de sabedoria, teu Espírito de discernimento e de fortaleza, para sermos firmes na meditação da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E é a tua palavra que nós queremos viver, é a tua palavra que nós queremos praticar, é a tua palavra, Senhor, que nós queremos ensinar. Mas ensina-nos, Senhor, forma-nos, Senhor, com a tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, se realize em nós a tua palavra. Olha aqui a palavra de Deus no centro. Tem que estar sempre assim no centro da nossa vida, no centro do nosso coração, para nos dar a direção, para um lado ou para o outro, a palavra de Deus seja luz para a nossa vida. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia, continuamos meditando, a carta maravilhosa de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Que beleza, então, esses versículos aqui do nosso estudo. Irmãos, está dizendo Paulo, à comunidade de Tessalônica e a cada um de nós também. Não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Então, esse princípio aqui é importante para nós, O nosso princípio é o princípio da esperança. Há aqueles que não têm esperança, aqueles em que encaram a morte como um desastre, como um fim. Tudo acabou. Para nós, não. Apenas começou o princípio daquilo que não tem fim, que é a vida eterna. Por isso é muito, mas muito importante, muito fundamental aquilo que Paulo está dizendo para nós nesse versículo 13. Você já coloca como princípio. Ou seja, nós não podemos ficar na ignorância a respeito dos que adormeceram. Interessante que Paulo nem usa a expressão aqui daqueles que morreram, porque é adormecer. Para o cristão, morrer é dormir no Senhor. E sabe que a gente já se exercita para a morte, que é o adormecer no Senhor. Essa é a forma cristã de encarar aquilo que é a morte, porque a palavra morte significa morrer mesmo. Morrer significa acabar. Morreu, acabou. Não, para nós não é morrer, é adormecer no Senhor. Você veja que nós adormecemos todos os dias. Adormecer é morrer para esse dia que eu vivi hoje, para amanhã nascer para um novo dia. Percebe o movimento? Eu vivi todo um dia de cansaço, de luta, de buscas, e eu preciso adormecer. Inclusive adormecer no Senhor. O quanto é importante se entregar para o Senhor na hora em que eu vou dormir. E todo dormir é um morrer. Nós estamos, excitados, cansados, com tantas coisas, e a gente vai então adormecer, fechar os olhos, apagar os sentidos e se colocar todo em Deus. Por isso que é importante que até entreguemos nosso sono todos os dias a Deus. Não é para levar para a cama preocupações, inquietações, perturbações. Não é para levar para a cama toda a nossa vida já movimentada. Não, é hora de parar. E muitas vezes as pessoas não conseguem dormir, não têm um repouso tranquilo como precisa ser, porque o cérebro não quer parar, o coração está inquieto, está ansioso, está perturbado.
E o nosso sono não é um sono restaurador. É preciso adormecer em Deus para amanhecer no novo dia. Assim é aquilo que nós normalmente chamamos de morte. É adormecer em Deus para tudo que vivemos nessa terra, para acordarmos para o novo dia. O novo dia que não terá fim. O dia eterno. Não tem a canção? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressuscitaremos por crer na vida que está escondida na Eucaristia, no pão. Então, a gente acorda para a eternidade. É por isso que Paulo não quer que fiquemos na ignorância. Aqueles que adormeceram em Deus, acordaram na presença de Deus, nem querem mais saber desse mundo. Nós é que estamos ainda com sentimentos humanos, né, dentro de nós, com saudades, com a falta que o outro faz. Mas quem adormece em Deus, acorda para o dia eterno, é tão sublime. Então nós não podemos ficar na ignorância, irmãos. Porque eu estou vendo muita gente adoecendo, entristecendo. Quem vive sem esperança é um desesperado mesmo. Quem leva a vida no desespero é porque não alimenta a esperança. E a esperança não decepciona. Deus não decepciona. A eternidade espera aqueles que em Deus adormecem e colocam em Deus sua confiança. Então, não permaneçamos na ignorância a respeito disso, viu? E aí, por isso que Paulo já diz no versículo 14: com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Você quer coisa mais sublime que isso? Primeira coisa, eu creio, desculpe minha equipe pegar aqui a cruz, eu creio que ele, Jesus, morreu. Creio. Ele morreu por mim na cruz. Mas ele morreu e ressuscitou. Ou seja, ele está vivo. Essa é a minha fé. Então, Paulo está dizendo para nós, se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, aquilo que o Pai realizou em Cristo também há de realizar em nós. Que cremos em Jesus e adormecemos em Jesus. Aí eu volto a insistir no ponto anterior. Adormeça todos os dias no colo de Deus, nos braços de Deus, para acordar para um novo dia. Porque chegará um dia que nós adormeceremos aquele sono pleno, para acordarmos plenamente na presença de Deus. Morte só é trágico para quem não conhece Deus, para quem não tem esperança, para quem não tem confiança, para quem não tem fé na ressurreição. E Paulo, então, está dizendo aos irmãos de Tessalônica: eis o que temos a vos dizer de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem adormecidos, né? Preste atenção, esse ponto é importante. Paulo agora está fazendo uma transição entre a morte ou adormecer em Cristo, que experimentamos e experimentam aqueles que já faleceram, e entre aquela realidade definitiva, que é a parousia, a segunda vinda de Jesus. Pois o Senhor mesmo, a sua ordem, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Cristo, quando subiu aos céus, como nós contemplamos nos evangelhos que nos falam da sua ascensão aos céus, o início dos Atos dos Apóstolos, né, que é a narrativa maior sobre esse acontecimento sublime, ele subiu aos céus e os anjos disseram: da mesma forma que Cristo subiu, ele voltará. Ele subiu glorioso e glorioso ele voltará. Então é a respeito disso que Paulo está falando hoje a nós. O Senhor mesmo, a ordem, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, ele vai descer, ele vai voltar dos céus. Para quê?
para buscar os seus. E os que morreram em Cristo, óbvio que ressuscitarão primeiro. Os que adormeceram no Cristo, eles já estão ressuscitados, espiritualmente falando. Agora há uma distinção que é chamada a ressurreição corporal. E aí Paulo fala no versículo 17, depois nós os vivos, ou seja, nós que nós estamos aqui nessa terra de meu Deus, nesse mundo de meu Deus. Então se Cristo volta hoje, como se Paulo estivesse explicitando isso. Porque para Paulo, a vinda de Cristo era uma coisa iminente. Nós vamos falar mais disso no próximo capítulo 5. Era uma coisa iminente, próxima. A vinda de Cristo é sempre iminente, sempre próxima. Nós temos que estar sempre preparados para ela. Tá? Mas é importante entender que os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que permanecermos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é sublime. Né? Então guarde esse princípio eterno. Quando Cristo vier na sua glória, se nós estivermos vivos para este acontecimento, o acontecimento mais importante depois da ressurreição de Cristo, é a sua volta gloriosa. Se nós estivermos vivos por esta ocasião, nós iremos ao seu encontro nos ares. Ele vai nos arrebatar, ele vai nos atrair para estarmos próximos dele, aqueles que viveram a vida nele. Mas os que já morreram, já estão com ele. É assim, meus irmãos. Portanto, irmão, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O consolo da fé, o consolo da esperança. Vamos chamar conosco aqui para essa reflexão o querido Padre Antônio Xavier. Chegamos então ao principal objetivo de Paulo quando escreve aos Tessalonicenses, responder algumas questões que eles tinham. E nesse trecho que hoje estudamos, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, aparece o primeiro grave problema. O que ocorre é que, depois da passagem de Paulo, uma perseguição que acabou acontecendo, não é uma perseguição muito grande, mas é uma perseguição, algumas pessoas ali morreram. E o que acontece? Os tessalonicenses tinham entendido mal a questão da parousia, da vinda de Jesus. E no final das contas estavam super preocupados porque imaginaram que quando Jesus viesse, ele levaria consigo aqueles que estavam vivos. Então aqueles que morreram, certamente, já seriam deixados para trás. E São Paulo aqui vai então estabelecer uma lógica direitinha, para dar uma precisação nesse assunto. E apresenta de um jeito bem legal, lembrando inclusive como se dá o processo da ressurreição. O processo, porque o como mesmo nós não sabemos, mas sabemos simplesmente quando acontecer, em linhas maiores, como isso será. Aqui ele coloca vários elementos interessantes que se relacionam com todo o Novo Testamento, que existe um toque de trombeta do arcanjo. É claro que a pessoa em voga aqui é Miguel, mas veja que no livro do Apocalipse também se fala de trombetas. É o toque de uma trombeta, Cristo que vem, e aí então, primeiro os que estão mortos ressuscitarão para estar com Cristo. Então ele os tranquiliza dizendo, não, a primeira ressurreição é exatamente dos que já morreram, porque esses são testemunhas consumadas. Nas suas vidas foram realmente assim, foram apresentados os elementos que todos podem observar e perceber a verdade de nosso Senhor, e muitos foram mártires, inclusive. Depois, os vivos ressuscitarão também para estar para sempre com Cristo. Isso nos mostra algo muito importante e interessante aqui. A ressurreição não é meramente um corpo que revive, não é meramente a retomada da vida, como pensavam muitos, inclusive egípcios, que o faraó morria e até matava todo mundo, imaginando que depois da morte continuaria a mesma vida. Não, não é isso que está em jogo, mas a ressurreição comporta de verdade o corpo glorioso. E mesmo aqueles que não morreram, não será com o corpo que possui agora que vai chegar no céu, mas esse corpo também precisa ser glorificado. Isso nós observamos inclusive depois da ressurreição de Jesus, onde o seu corpo já é diferente. Ele presente, ninguém o vê, come, atravessa a parede, desaparece, faz isso, faz aquilo, coisas assim que mostram que agora os aspectos são outros,
Um dia nós também seremos glorificados. E é por isso que nós rezamos também por todos aqueles que são os falecidos, pedindo que no dia da ressurreição eles possam então ressuscitar para estar para sempre com nosso Senhor. Mas claro, não quer dizer que estejam adormecidos nos túmulos, como pensam até algumas denominações cristãs. Isso não tem nada a ver. Os justos estão diante de Deus. O que falta é ainda a ressurreição do corpo. Aí então nós teremos céus novos e terra nova, porque teremos a plena transformação também da realidade material. Senhor, dai-nos viver da fé. Fé na tua ressurreição. A tua ressurreição gloriosa entre os mortos. Que a fé, Senhor, na tua ressurreição alimente nossa esperança. A nossa esperança, Senhor, é que também ressuscitaremos contigo. Assim como o Pai o ressuscitou, também há de nos ressuscitar. Não, Senhor, não nos deixeis viver no desespero, na desconfiança, mas dai-nos cada vez mais uma esperança viva, uma esperança ativa, uma esperança de confiança no teu amor. Que cresçamos na fé, na ressurreição. Essa é a graça, Senhor, que nós te imploramos, que nós vos suplicamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Que a palavra de Deus nos ilumine, nos conduza sempre mais para a fé na ressurreição. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.